Fala aí, galera, eu sou David Miranda, agora deputado federal aqui no Brasil e vou responder as 24 perguntas. Desde que foi eleito vereador, você sempre reafirmou orgulho em ser o primeiro vereador gay do Rio. O que significa isso para você? Rio de Janeiro se diz a cidade da diversidade, mas é também a cidade do preconceito, né? Onde várias pessoas sofrem todos os dias. Mas chegar naquela Câmara completamente conservadora, com o nosso prefeito Bispo, governando a cidade, querendo tirar os direitos, parando a parada LGBT, e a gente conseguir fazer a sociedade civil e principalmente a população LGBT se juntar e ter uma representatividade real ali, foi ótimo. Como suplente do Jean, você vai ser deputado federal. Marielle foi assassinada, Jean recebeu ameaças de morte. Dá medo de assumir a vaga? Bom, eu tenho receio pela minha vida, pela vida da minha família. A nossa companheira Marielle, ela foi assassinada há quase 11 meses atrás e não encontramos resposta. O Jean sai, né? Ele foi eleito pela terceira vez consecutiva para deputado federal e sai do país agora asilado. Marcelo Freixo sofreu inúmeras ameaças e nós estamos no Brasil, o país que mais mata LGBTs no mundo. Mas ao mesmo tempo eu sei que eu não estou indo sozinho para Brasília. O amor que eu recebi nas redes sociais, o amor que eu recebo na rua, os abraços, as pessoas chorando junto comigo, esse período todinho mostra uma força que a gente precisa estar representado nesses lugares. Então eu tenho medo, sim, mas eu vou para Brasília com muita coragem. Falando no Jean, você acha que ele deixou de vez a política ou volta depois que essa poeira conservadora baixar? Eu não posso dizer se ele volta, mas o Jean foi um grande guerreiro dentro das lutas das pautas LGBT, direitos humanos. Eu tenho certeza que aonde ele estiver, ele vai estar fazendo essa luta. E eu acho que a primavera do Jean ainda não acabou. A gente ainda vai ouvir falar muito de Jean Willis aí pelo mundo e com certeza aqui no Brasil, e de uma forma positiva. Quando teve o tweet que alegaram que Bolsonaro comemorou a saída de Jean, você respondeu dizendo que sai um LGBT, mas entra outro que em 2 anos aprovou mais projetos que Bolsonaro em 28. Fala um pouco sobre os projetos que você já aprovou. Eu consegui passar o projeto do nome social, que dá dignidade às travestis e transgêneros. Eu também consegui passar um dos maiores projetos dos últimos 20 anos, que coloca servidor, pensionista e aposentado como prioridade máxima na folha de pagamento do município, numa das maiores crises econômicas que a gente tem no país. E se eles tentarem parcelar o pagamento deles, eu congelo a amortização de dívida, eu congelo o pagamento de fornecedor, ou seja, eu congelo a prefeitura até que todos aqueles que construíram a cidade e continuam trabalhando na cidade recebam. Esse é um viés, tá? Você pode parecer só de digno das pessoas que trabalham receber, mas também é um viés econômico. Por quê? Porque isso movimenta mais de 1 bilhão por mês na economia carioca, porque é a folha de pagamento do servidor pensionista aposentado. Um outro também muito importante foi sobre os artistas locais terem moral. Por quê? Porque a gente recebe artistas do mundo inteiro. A prefeitura paga para terem shows desses artistas do mundo inteiro. E os artistas que moram na cidade? Então, onde passou um projeto também, que é lei lá na cidade do Rio de Janeiro, que toda vez que for tiver subsídio da prefeitura para fazer qualquer show, tem que ter contratação de um artista local para participar ou fazer a abertura do show. O outro é o Disque Sem Racismo, né? Que tem que ser uma placa em todos os lugares, estabelecimentos públicos e privados, porque a gente viu o crescente racismo que tem aí. Fora inúmeros outros projetos que, se eu ficar aqui, eu vou tomar seu programa todo. No mesmo tweet, você disse pro Bolsonaro que vem aí um vereador de Jacarezinho. O que é vir de Jacarezinho? Vindo de Jacarezinho significa morar no valão, morar em barraco. Com 8 anos de idade, ver o primeiro corpo estendido quando eu estava indo para a escola. Entender que o sentido de comunidade é as pessoas próximas de você, que estão ali, que passam pelo mesmo perrengue do dia a dia, quando tem tiroteio, quando a polícia invade a favela, quando falta o açúcar, quando falta o gás. Por que eu falo que vindo do Jacarezinho é uma força? Porque o Jacarezinho é uma potência. Ali, o Estado mata o tempo inteiro.
mas a favela continua resistindo. Eu saí de lá e hoje eu estou podendo fazer uma diferença. Muita gente acredita que na favela você não vai conseguir ter pessoas como isso, mas a favela molda a gente na resistência. A favela molda a gente na resistência, na marra. Então sobreviver lá me põe num lugar onde eu consigo sobreviver nesse cenário daquela Câmara Federal muito bem. Como fica a família no Rio agora que você trabalha em Brasília? Meus filhos têm 9 e 11 anos agora. Meu filho mais velho, ele não aceitou muito bem, ficou meio chateado, agora já está um pouco melhor. Eu vou ter que passar a quantidade de dias necessário lá em Brasília. Meus filhos vão continuar morando no Rio de Janeiro. Meu marido também vai continuar morando no Rio de Janeiro, mas eles vão me visitar, vamos poder passar final de semana lá em Brasília. Vai ser o que for necessário. A população do Rio de Janeiro votou para mim para representar eles. Quando uma coisa dessa acontece, eu não posso dar nenhum passo para trás, porque Marielle foi assassinada para a gente dar passo para trás. O Jean foi ameaçado para a gente dar passo para trás. Nesse momento que a população brasileira precisa que a gente tenha esperança, que a gente tenha força, e o ditado "ninguém solta a mão de ninguém" vale muito comigo. Eu preciso que todos continuem acreditando que a gente está indo para Brasília junto para dar conta daquilo lá. Só vai dar estando com todo mundo lá. Ser LGBT ainda tira votos e tem muito político que prefere viver no armário. Quando optou pela carreira na política, pensou em seguir dessa forma? Não, é impossível pensar sobre minha sexualidade. É a minha identidade como pessoa. Eu sou o que eu sou e não tenho necessidade de esconder quem eu sou. Eu tenho orgulho de ser LGBT. Eu tenho muito orgulho de participar da comunidade. Eu tenho muito orgulho de poder gritar e bater no peito e falar que eu sou um LGBT, que eu sou casado, que eu tenho 2 filhos, que eu luto pela causa. Mas, ao mesmo tempo, nós somos um país ultraconservador, hipócrita, que mais consome pornografia de travestis e transgêneros no mundo e também é o que mais mata travestis e transgêneros no mundo. Então, essa dualidade dessa hipocrisia faz com que várias pessoas estejam em situações diversas, com família, com trabalho. Então, eu não julgo, desde que essas pessoas cheguem a cargos de poder e elas não vá contra a causa, sendo LGBT. Então, eu não julgo quem estiver no armário, mas eu nunca. Mesmo com a onda conservadora da política atual, a gente nunca teve ao mesmo tempo tantos políticos LGBTs eleitos. Como explicar? Evoluímos ou regredimos? Olha, a realidade é que a gente está numa disputa muito grande das pautas democráticas na sociedade. Existe sim uma camada da sociedade que está em retrocesso, mas essa galera ela tem uma agenda. Essa agenda é do capitalismo muito forte para que a população não entenda as pautas progressistas que a gente coloca. Por aí, você tem um outro lado que está mais informado, que está trocando informação, que está fazendo uma demanda para as grandes empresas. E olha lá, o capitalismo de novo, utilizando nossos corpos nos comerciais, utilizando as nossas vivências para botar em experiência, fazendo experimento com LGBTs, mas ao mesmo tempo isso traz visibilidade. Essa visibilidade traz uma transparência, isso traz com que a representatividade se torne cada vez mais necessária. E aí a gente consegue fazer o quê? Ter representantes nesses lugares. Mas lembrando, ter um representante LGBT que não lute pela causa, como aqui em São Paulo vocês têm, o Fernando Holliday, que vá contra a causa, não é válido. Representatividade por representatividade não vale. Tem que saber o lado que está, tem que saber as dores que tem que saber que nossa comunidade tem pessoas que sofrem mais do que outras dentro da sua história, dentro dos seus parâmetros. Então, só ser LGBT na política não é suficiente. Tem que estar do lado certo. Entre os políticos que não são LGBTs, você acha que há mais simpatizantes do nosso lado ou pessoas contra os nossos direitos? Tem um lado que está contra a nossa existência por um discurso vago, raso, vazio, que não vai se sustentar durante muito tempo. Uma prova disso é a bancada dos progressistas crescendo no Congresso, nas câmaras estaduais e municipais. Isso mostra que a força progressista, elas detém poder
que é um poder financeiro para se manter em um discurso ralo. Eles estão querendo acabar com o sistema da educação, por isso que a gente tem aí o Escola Sem Partido, que eles estão tentando passar para que a gente não tenha professores com um olhar crítico, que não tenha estudantes com olhar crítico. Então, é óbvio que eles vão tentar manter esse poder, porque nós somos uma jovem democracia. Esses caras se mantêm no poder até agora. Mas, irmão, o jogo tá virando. Tô indo para Brasília. O jogo tá virando. A Sâmia tá lá em Brasília. Tem várias mulheres negras lá em Brasília. Então, assim, eu acho que vai ter muita gente progressista dentro do campo lutando pelos direitos LGBTs. Sim, a gente sabe fazer barulho, sabe ir pra rua e a gente sabe lutar muito quando é necessário. Nós LGBTs somos feitos de resistência, né? Somos expulsos de casa, sofremos LGBTfobia na escola, em vários locais. Não podemos ter o direito de amar em certos locais, segurar na mão, beijar, que somos agredidos, somos xingados. Então, assim, vamos resistir e vamos ocupar essa porra toda. Hoje em dia, se eu digo que sou gay, é capaz de me chamarem de esquerdista, comunista, vai pra Cuba, confundindo política com sexualidade. Por que ser LGBT, afinal, é algo que remete à esquerda pra tanta gente? A luta LGBT é uma luta progressista. Lutas progressistas, elas normalmente ficam no campo da esquerda, no campo político da esquerda, né? Então, é por isso que há essa identificação de que todo LGBT é um esquerdista. E esquerdista hoje no país parece que é xingamento. Eu adoro ser chamado de esquerdista. Me chama em qualquer lugar que eu vou falar, oi, sou eu mesmo. Se chamar de viado, eu também, oi, sou eu mesmo. Se chamar de qualquer outra coisa, eu não sei, me chamar de fascista, eu vou lá em cima, eu vou buscar uma resposta em cima, né? Mas eu acho que é os estigmas que eles sempre colocaram pra gente. Hoje, quando chamam a gente de viado, a gente bate no peito. Daqui a pouco, quando chamarem você de esquerdista, você vai bater no peito também, porque você vai entender que é o lado que luta pelas causas humanitárias, as causas que falam dos direitos humanos, as coisas mais básicas. Na sua opinião, dá pra ser LGBT de direita? Ora, se você for um LGBT de direita, você vai estar defendendo o Estado mínimo de direitos, ou a liberdade individual. A liberdade individual que a gente fala é dos LGBTs fazerem o que quiser. Isso a gente também fala no campo da esquerda. Agora, no campo da direita, eles querem falar que nós queremos privilégios, que queremos ser super pessoas porque a gente procura uma criminalização sobre a violência dos nossos corpos, das nossas mentes que a gente sofre. Então, um LGBT de direita, ele se posiciona numa posição onde ele nunca sofreu preconceito. Então, ele está dentro dos privilégios dele. Assim, e dentro da sua casinha de privilégio, você não vai entender que 90% das travestis se encontram na prostituição, que a sua idade máxima, a média de vivência é 35 anos, não vai entender a gay afeminada, que não é filho de pai rico, ser expulso de casa, o estupro corretivo que a lésbica sofre, o LGBT de direita, ele está dentro de uma bolha, onde ele não consegue entender muito essa realidade. Quando se encontra essa realidade, você se entende como parte do coletivo. E quando você entende parte do coletivo, com certeza você vai estar pensando como a galera da esquerda, porque a esquerda só pensa no coletivo. O STF tá para julgar a possível criminalização da homofobia no Brasil. O que pensa disso? Eu acho que é um passo importante essa discussão da criminalização. Hoje a gente tem a lei da Maria da Penha, que foi uma construção que foi... que eu acho a melhor construção feita para leis punitivas do nosso país. Porque existem várias camadas de punições diferentes. Se você vai criminalizar alguma pessoa e você não vai fazer com que essa pessoa entenda a posição LGBTfóbica que ela tem, não ensina nada para ela, você simplesmente vai aprisionar essa pessoa e simplesmente ela não vai entender nada disso. Isso é para que essa pessoa possa entender isso. E eu não sei se esse projeto ele foi completamente construído com a sociedade que trabalha com essas pautas. Eu me coloco a favor da sociedade civil e o terceiro setor, as ONGs, que vem trabalhando nisso há mais de 40 anos para ter um diálogo e construir um programa que seja
seja feito nesse viés, onde a população entenda exatamente o que ela quer e eu escute todas as instâncias e a gente, como um conjunto, consiga construir um projeto que aclope a maioria da opinião da população. Tá, vamos mudar um pouquinho de assunto? Explica sua selfie com a Beyoncé e o Jay-Z, pelo amor de Deus. Melhor momento da vida, morri. Gente, olha, aquele dia foi mágico. Primeiro que a gente ganhou um Oscar, né? Eu tava no filme Citizen Four que ganhou o Oscar. Beijo. Aí eu tava a 4 fileiras da frente do palco, tava super chique, vendo todo mundo passando mal, vi a Lady Gaga cantando. Aí depois a gente foi pro jantar do governador, que aí eu vi todas as celebridades morrendo de fome, comendo prato igual bicho, e aí todo mundo dançando lá. E aí depois eu fui pra festa after party da Vanity Fair. Aquilo ali foi um mundo. Todas as maiores celebridades no mesmo lugar, assim, e aí meu objetivo já estava claro. Eu queria saber onde a Beyoncé estava, e aí depois eu fiquei sabendo que ela estava sentada num canto lá no final, no fundo. E aí eu fui lá para perto e eu levei a estatueta. Óbvio que ela não ia falar com um réu de mortal sem a estatueta. Aí fiquei lá com a estatueta balançando na frente lá, esperando, né, eles terminarem a conversa. Aí tava o Jay-Z, a Beyoncé, aí tava a Jennifer Lopez, e aí eu fiquei balançando aquela coisa maravilhosa de ouro, né? Aí fiquei balançando, até que ela olhou pra mim, aí o Jay-Z perguntou, né, como é que eu tinha ganhado aquilo. Eu falei que a gente tinha ganho no filme Citizen Four e que a única coisa que eu queria muito era tirar uma foto com a esposa dele. Aí ele ficou brincando comigo, mas você quer sentar onde? Você quer sentar no meu colo? Aí eu falei, eu até sento no teu colo para tirar uma foto com ela. Aí eu falei para ela que eu adorava ela. Aí tirou aquela foto que foi impactante, porque vocês veem minha cara que eu não estava acreditando que eu estava tirando aquela foto, eu estava assim, atônito. E aí ficamos conversando até um pouco. Tem até um artigo da Vanity Fair falando que um dos convidados conseguiu chegar e quebrar o círculo e ficar lá conversando. Queridos, Beyoncé me serviu champanhe numa mesa. Então, assim, a vida parou naquele dia ali pra mim. Até hoje eu mando mensagem pra ela, sabe? Mas ela não me responde, coitado de mim. Mas aquele dia ali foi o dia que eu zerei a vida. Depois de sair de lá, eu saí dando cambalhota. Falando nisso, quais divas pop internacionais você ouve? Mariah Carey. E dos artistas LGBTs brasileiros, quem você curte? A rainha Daniela Mercury, nossa, persona, guerreira, põe a cara a tapa pra tudo. Pablo Vittar, nossa senhora. Daniela e Pablo, quando a gente gritou lá pelo Twitter pra chamar pra poder vir pra parada do Rio de Janeiro quando não tinha verba, apareceram. A Aretusa também foi. Tem a Ravena. Tem a Chloe lá no Rio de Janeiro também, que eu acho maravilhosa. São drags maravilhosas que vão estourar aí. Maria Gadu, nossa, assim, botar Ana Carolina, meu Deus do céu. A Lulu Santos, nossa senhora, quase que eu esqueço Lulu Santos. Eu acho que esse tem mais, mas agora não lembro. Sua saída do armário foi tranquila ou traumática? Minha saída de casa tinha 13 anos de idade, né? Aí morei na rua, já estava pagando minhas contas. E aí 16 anos lá, quando eu tava com meu namoradinho, aí falei, né, pra todo mundo, não sei o quê. Aí quando eu casei com o Glenn, com 19 anos, né? Meu marido de 14 anos, que vai fazer agora no dia 19 de fevereiro, nossa senhora, uma vida, nossa senhora, né? Não foi muito saída do armário, né? Porque eu basicamente sempre fiz o que eu quis fazer. Se não aceitassem ou se aceitassem, era o problema deles e não o meu, porque eu amo quem eu amo e ninguém vai me impedir de amar, porque o amor é a coisa única que é mais transformadora. Eu tenho 2 filhos hoje, eu tenho uma carreira, a gente tem uma carreira junto, eu e meu marido, por causa desse amor que floresceu lá em 2005. E sua família com Glenn? Vocês adotaram 2 crianças e são pais há 2 anos. Sempre quis ser pai? Sempre quis ser pai. Nossa senhora, minhas sobrinhas que eu criei junto com a minha irmã, sempre quis pai, então foi uns 5 anos de luta mais ou menos. Aí a Sônia Bride, que é a nossa amiga, que é uma jornalista, também me ajudou. Teve uns outros amigos que ajudaram também. Finalmente eu consegui convencer o Glenn. E aí a gente entrou nessa grande aventura que é a coisa mais maravilhosa do mundo, é ser pai. Pai, lê um livro pra mim, pra eu dormir. Aí chegar, meu filho mais velho vira assim, pra mim do nada durante o dia, pai, ele lá na piscina. Já te falei hoje, o que, filho? Eu te amo. Ai, gente, isso te derrete de uma forma.
Natal, esse Natal foi completamente diferente. Eu só dei um tablet, eles falaram que não queriam mais brinquedos, e os brinquedos do ano passado que eles ganharam, eles vão levar para o orfanato que era deles. Eles não pediram nada demais, assim, nada, só o tablet. São moleques que são incríveis e é a melhor aventura da minha vida. Acha que minorias correm realmente o risco de perda de direitos nesse governo? Quais? Estamos numa situação vulnerável, com certeza, nesse país, porque o governo que se instala aí é um governo que quer tirar direitos e privatizar tudo. A classe trabalhadora é a classe que vai sofrer mais no geral. São os negros e negras, as mulheres, os LGBTs, os indígenas, sabe? A população com deficiência. Então, todos esses vão perder direitos nesse governo, sem sombra de dúvida. Eu não vou conseguir elencar aqui exatamente quais são as maiores ameaças, mas eu tenho certeza que vão ter empreitadas de um lado, mas eu tenho certeza que nós colocamos milhares no ele não na rua e que se eles vierem com mais querendo tirar direito da gente, a gente vai botar eles não, e não tem uma coisa que esses caras temam mais do que a população na rua. Saiu uma história na imprensa de que você se aliaria até a família Bolsonaro se fosse pelo fim do foro privilegiado. Explica isso. O que é que acontece? Eu sou um cara que consigo ter diálogo com todos os vereadores lá na Câmara Municipal. Sempre mantive isso porque eu sou um parlamentar eleito para representar a população e eu tento fazer isso da melhor forma possível. O Carlos Bolsonaro, depois de uma semana, botou lá um montão de coisa, e aí ele veio ser cordial comigo, falando que a gente tinha uma boa relação. E eu tinha uma boa relação realmente com o Carlos lá na Câmara. Tanto que eu respondi ele, e falei com ele para a gente poder trabalhar para acabar com o forro privilegiado. Como as promessas da família Bolsonaro era para acabar com o forro privilegiado, para a gente acabar com esse forro privilegiado. O irmão dele, que estava envolvido em casos, agora está utilizando o forro privilegiado. E aí eu quero ver se a família Bolsonaro está disposta a fazer isso mesmo. E o detalhe, para todo mundo saber, é que teve dois projetos que eu passei lá, aqueles que eu falei mais cedo, para a população trabalhadora, servidores pensionistas e aposentados, eu dei coautoria para o Carlos. Porque, para mim, o mais importante era passar o projeto para proteger os trabalhadores e trabalhadoras que trabalhavam na cidade. Não ter o meu nome sozinho ali para poder depois ficar falando da lei. Eu dei coautoria para 40 vereadores, de todas as bancadas possíveis ali naquela casa. Hoje, os trabalhadores do Rio de Janeiro estão protegidos. Por quê? Pelo trabalho que eu tive de diálogo. Por quê? Porque eu fiz o meu trabalho de ser eleito. Na última eleição, a bancada evangélica diminuiu, mas uma bancada nova, conservadora e retrógrada como a do PSL aumentou. Qual considera mais ameaçadora em relação a direitos das minorias? Olha, as duas bancadas são bem complicadas, Mas a realidade é que essa nova bancada do PSL é uma bancada que vem sem experiência alguma, Muita gente entrando num surf da fake news e da família Bolsonaro. O que eles não sabem é a estrutura da Câmara, como utilizar a comissão CPI, como utilizar os aparatos da Câmara. O que nós do campo progressista, que entendemos de política, falamos de política, vivenciamos política, sabemos. Então eles vão ter muita dificuldade para poder utilizar isso lá. Apesar deles utilizarem, tem uma galerinha ali de utilizar bastante as redes sociais para poder ficar querendo encarar briga e ficar fazendo videozinho, eu tenho certeza que esses caras vão ter dificuldade. A bancada evangélica, ela tem um projeto de poder no país. Esse projeto de poder elimina o Estado laico, elimina elimina a população LGBT, o corpo das mulheres sendo das mulheres, as demarcações indígenas, entendeu? Então, ambas são ruins, mas eu acho que, assim, falando no qual seria a pior, eu acho que as duas só não tem como eu escolher um lado aqui, não. Como combater fake news e o atual grau de alienação de boa parte da população, acreditando em absurdos, tipo uma madeira de piroca, achando que político de esquerda quer que criança troque de gênero na escola? Olha, a realidade é que hoje em dia nós temos mecanismos e eu estou indo para Brasília para poder trabalhar nisso. Facebook, ele tem a responsabilidade de colocar bots leitores de notícias, comprovando que é fake news, ele coloca exatamente lá
isso aqui, essa notícia é falsa, mas dando a liberdade da pessoa publicar do mesmo jeito. Não há censura, há simplesmente a informação. A gente tem esses bots hoje também no Twitter. O bot é simplesmente um programa de computador que identifica e responde automaticamente, para quem não entende. Eu quero passar um projeto lá para que a gente consiga fazer isso, combatendo isso diretamente, mas ao mesmo tempo, agora eu chamo a responsabilidade do Facebook e das outras redes sociais para já implementarem isso, porque senão eu vou ter que entrar com uma guerra lá no Congresso, porque a gente sabe que o outro lado vai querer espalhar fake news o máximo possível. Beleza, em relação à tecnologia a gente apela a redes sociais, leis, mas e a ignorância da população? Nós temos experiência já. O diálogo que a gente andou tendo com a população começa a entender mais de política. Nós temos muitos canais diferentes de mídia alternativa. Vocês, por exemplo, são um canal de informação e acabar com fake news. A população LGBT está muito bem amparada com vocês. Então, assim, eu acho que vamos ter muitos canais crescendo, porque vamos ter várias pessoas que tiveram experiência, que estão pegando ali, que estão entrando na garra, que vão fazer essa desconstrução. E, com certeza, o movimento Ele Não mostrou que a gente conseguiu fazer uma construção muito boa da sociedade para desmentir isso. Não foi além, porque eles usaram milhões e milhões de máquinas, mas, ao mesmo tempo, nós aprendemos um bom caminho ali do diálogo, do sentar na praça, do café, da discussão no grupo da família mesmo, de mostrar link, de mostrar as informações. Então, vai ter um limite também, eu acho, de teto para a quantidade de pessoas que eles vão fazer, porque tem muita gente boa do outro lado querendo mostrar informação, que vai tomar seu tempo, que vai falar com a pessoa no trabalho, que vai ter paciência. Então eu acredito mais no outro lado, nas pessoas de bom caráter, de boa vontade, que estavam na rua, que sentaram para poder tomar aquele café com bolo para explicar por que não era para votar nessa família. Eu estou do lado dessas pessoas que têm esperança, porque quando você tem esperança, você consegue transformar qualquer coisa. E diz aí um vídeo do Põe na Roda que você assistiu e indica. Eu já assisti vários e é muito injusto você me pedir um. Eu acho que o do Jean foi muito bom. Já inventaram mentira de que eu apresentei projeto de lei para legalizar o casamento entre seres humanos e animais. Já inventaram a mentira de que eu apresentei projeto de lei para retirar trechos homofóbicos da Bíblia. E por mais absurdo que seja imaginar que alguém possa acreditar nisso. Quando você fala sobre gênero e a diferença entre gênero e sexualidade também. Ai, que bom! Eu tava pressentindo, ainda bem que eu pintei a parede do quarto de azul. Mas ainda pode ser uma menina, né? Tem muito vídeo. Agora manda um recado para quem tá assistindo esse vídeo agora. Primeiro, de coração, para todos os LGBTIs, é um momento para a gente segurar a mão um dos outros, é um momento para a gente resistir, lembrar o que a gente já passou na vida. Lembra que tem uma molecada que está na escola, que está sofrendo, que sofre LGBTfobia todos os dias. Lembra que tem uma molecada que está sendo expulsa de casa nesse momento. Lembra que somos o país que mais mata LGBT. Não solta a mão de ninguém. Vamos nos unir, criem grupos, saibam onde os amigos estão, se cuidem uns dos outros. Agora, para todo mundo que está assistindo aí, para as mães, pais de LGBTs, para amigos de LGBTs, para irmãos de LGBTs, saiba, nós estamos na mira de revólveres de paulada, de facadas, de palavras que magoam nossa alma, que fazem a gente se suicidar. Saiba que a gente precisa, às vezes, só de um carinho, de uma atenção, de um abraço, de perguntar se a gente está bem, de verdade, da nossa família, de um entendimento do nosso relacionamento, da nossa sexualidade, da nossa identidade de gênero. Então, para vocês que não fazem parte da comunidade LGBT, escutem a gente, nos acolham, porque a gente está precisando muito nesse momento. Um abraço mais profundo do meu coração e um beijo para todos.